Olá pessoal, tudo bem? Voltei, espero que vocês estejam muito bem. Quero agradecer a todas as pessoas, amigos que mandaram suas contribuições depois que eu fiz aquele primeiro vídeo. Esse é o segundo vídeo aqui da nossa série. Não tem nome ainda, não coloquei nome nesse projeto e ele vai se construir com vocês, com a ajuda de vocês aí nesse caminho que a gente vai percorrer juntos. É um espaço de fala aberto para quem quiser trazer um tema, uma questão, dividir aqui com a gente. E eu recebi algumas contribuições muito legais de pessoas que vieram contar como é que tá vivendo aí esse período de pandemia, o que aconteceu e como que estão lidando com tudo isso, com a própria vida, com as próprias questões. E obrigada por vocês comprarem aí junto comigo esse projeto, essa proposta e esse espaço de escuta e fala, tá bom? Então eu queria trazer hoje aqui um assunto interessante que é um tema que eu tenho visto muito por aí, que andou até bem na moda, eu acho que ainda está, né? Que é o tema da empatia. Então eu recebi uma mensagem de uma amiga nossa do canal essa semana e eu vou ler aqui para vocês e que vai dar o tom aí da nossa conversa de hoje, tá bom? Bom dia, Vivi. Um assunto que eu gostaria que fosse debatido ou conversado é sobre empatia, porque o que eu tenho visto e ouvido nessa pandemia é de sentar e chorar. E me tocou profundamente o depoimento do pai do DJ que faleceu devido à Covid, sobre aquele senhor arrancar as cruzes na praia de Copacabana e algumas pessoas aplaudirem isso. Eu gostaria de ouvir e falar sobre essas pessoas que colocaram para fora tudo que tem de pior. Vamos lá. Várias questões levantadas aqui, né, em um parágrafo só. Obrigada pela sua contribuição. Não vou falar o nome dela aqui porque não falei com ela ainda que eu ia fazer esse vídeo, então ela sabe quem é. Obrigada, viu? Depois eu agradeço pessoalmente também. E há várias questões aqui, né? Mas ela foca numa principal que ela gostaria que fosse abordada, que é o tema da empatia. E a empatia, você sabe o que é empatia? Eu fui pesquisar, né, sobre a empatia porque é uma coisa a gente ouvir falar e ter um senso comum das coisas, das palavras e dos conceitos. E quando a gente vai se aprofundando um pouquinho mais, a gente sempre se enriquece e faz outras redes. Então a gente poderia ficar aqui horas e horas, dias falando sobre empatia, porque isso abre outras possibilidades de conhecimento de outros conceitos e, enfim, forma aquela rede que é maravilhosa, que a gente vai indo. Então, quem sabe eu trago mais coisas aqui para vocês, de acordo com o que vocês também forem colocando aí, tá? Em relação a esse lance da empatia. Mas algumas coisas eu gostaria de trazer aqui sobre a empatia, que parece ser aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? E mais do que se colocar no lugar do outro, sentir como o outro. E como é que a gente faz isso? Parece uma coisa muito fácil, né? Parece uma coisa assim, legal, você tem que ser empático, você tem que se colocar no lugar do outro e sentir como o outro. Só que, será que isso é possível, a gente sentir como o outro? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou lá e me coloco, eu, Viviane, colocada no lugar do outro. Como que eu vou sentir como o outro, se sou eu ali naquele lugar, né? Então é meio que da ordem do impossível a gente se colocar e sentir como o outro. Eu até consigo me colocar no lugar do outro se eu estiver identificada com esse outro, mas como que eu vou sentir como aquele outro sente? Porque cada um é um universo particular, complexo, indivisível, né? E aí você nunca vai conseguir sentir como o outro sente, né?
Por exemplo, eu posso ter um amigo cadeirante que tem uma certa dificuldade de se locomover pela cidade e aí de repente ele me conta quanto que foi difícil para ele uma certa vez que ele não conseguiu seguir porque não tinha uma acessibilidade na calçada. E aí, será que eu consigo? Eu posso, diante da emoção que ele me traz, ficar compadecida ou até também ficar triste junto com ele, porém, será que eu consigo sentir como um cadeirante? Eu não sou um cadeirante, né? E nenhum cadeirante vai sentir aquilo como o outro sente. Então, isso é para dizer e lembrar que a nossa subjetividade é a forma como a gente vê e sente o mundo e as coisas e os fatos e acontecimentos depende da nossa experiência, que é própria, que é singular e que é de cada um. Não existe como você sentir como o outro. Ah, Vivi, então como que isso é possível? Né? Porque essa coisa de empatia, de que a gente tem que ter empatia do sofrimento do outro, sobre aquilo que o outro vive. Bem, existem algumas coisas que a gente pode fazer que pode nos aproximar desse lugar, né? De acolhimento disso que é o outro, mas isso depende de várias coisas e principalmente de uma coisa que a gente pode trazer aqui, que é a identificação, né? A identificação com o outro. O que é o outro? O outro é alguma coisa que está relacionada à alteridade, aquilo que não sou eu, né? Mas eu tenho a minha identidade e tenho a alteridade, aquilo que é o outro. Mas se eu estou identificada com o outro, se tem alguma coisa ali no outro que me capta, eu linko, ou que é da ordem do afeto ou de qualquer tipo de identificação, porque isso muitas vezes é até da ordem do inconsciente, a gente não consegue nem explicar o porquê, mas a gente se identifica com o outro, é mais fácil de você ter uma empatia com o outro. Mas como é que é isso, como ela trouxe aqui, dessa coisa de que as cruzes, né, nesse fato específico que as cruzes são tiradas lá da praia, que era um momento ali de um ritual, né, que aquelas pessoas estavam fazendo para simbolizar a sua dor, e aí vem alguém e não respeita aquilo é uma pessoa que está completamente desidentificada com aquele sofrimento, com aquele outro, e aí vale a gente pensar nesse momento que a gente está vivendo agora, né? E aí a gente pode puxar um outro conceito, que é o conceito das bolhas e das polarizações. E o que isso traz, né? Isso traz, entre milhões de coisas, a polarização e a coisa da bolha. O que é a coisa da bolha? Eu fico aqui com as pessoas que têm as ideias iguais às minhas ou parecidas e o mesmo grupo social, pessoas que pensam e fazem coisas como eu, e eu coloco naquela pessoa naquele grupo que é diferente, que pensa e que tem qualquer outra afinidade que não seja as que eu tenho e as que são as afinidades do meu grupo, eu chamo aquele diferente de você vale menos ou você nem deveria existir, né? Então a gente vê muito isso hoje, nesse mundo agora que a gente pode analisar e pôr uma lupa, que é o mundo da rede social. Porque nessa pandemia a gente traz isso daí, dá uma luz a isso, porque a gente está vivendo muito mais aqui na rede social, né? Se relacionando muito mais aqui na rede social, principalmente nesse período. Então a gente vê muitas vezes que aquilo que é diferente, aquela pessoa que pensa diferente de mim ou que está numa situação que eu julgo que é oposta à minha, eu não tenho nenhum tipo de empatia com ela, eu não quero nem saber dela, eu acho inclusive que talvez a vida dela até valha menos do que a minha. Afinal de contas, né? Se não fosse assim, a gente não teria tantos extermínios de humanos
por outros humanos, né, e tão justificados ao longo da nossa história e da humanidade. Como que isso se justifica? É quando você coloca no outro aquela coisa do diferente que precisa ser extinto e que vale menos do que eu. É aquela outra vida daquele outro grupo ou daquela pessoa que pensa diferente de mim, ela vale menos do que a vida do meu grupo de quem pensa igual a mim. Então eu vou lá e dou um deleto, excluo, bloqueio aquela pessoa e ela sumiu. Então, cada vez mais a gente está fechadinhos aqui nas nossas bolhas, nos nossos pensamentos e vamos ficando cada vez mais intolerantes ao pensamento do outro, ao que é do outro, da alteridade, daquilo que é diferente de mim. E aí a gente não aceita as diferenças. Quando a gente não aceita as diferenças, a gente acha que a diferença deve ser extinta. E aí, vale a gente voltando na coisa da empatia, como que eu vou ter empatia por aquele outro que eu acho que é diferente de mim? Se ele é diferente de mim, ele vale menos, a vida dele vale menos também. Inclusive, ele nem deve ser ouvido e as ideias dele me irritam tanto que... Como é que eu vou ter empatia por esse outro? E aí, você tem empatia pelas pessoas ou será que a gente tem empatia só com aquilo com o qual nós temos afinidades? Será que eu tenho empatia com todos? Será que isso é possível? Ou será que eu escolho com quem que eu vou ser empático? Obrigada, gente, por me ouvir mais uma vez e deixe seus comentários, por favor. Eu vou ler todos e espero você aí no próximo vídeo, na próxima contribuição. Muito obrigada! Até o próximo vídeo.